Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre dramaturgia brasileira. Pessoal, Aristóteles, aluno de Platão, dizia que a melhor forma de arte era a poesia. E dentro dessa poesia, a dramaturgia, ou seja, o teatro, o drama, era o mais importante de todos. Justamente por conta de uma questão que é a simultaneidade. Espectador e obra de arte acontecem, vivem, se entrelaçam. Então, enquanto a peça acontece, o espectador está imerso, na obra de arte, vendo ela acontecer no exato momento em que ele a aprecia. Teria, para Aristóteles, então, o drama, no caso a tragédia para o filósofo, um caráter importante de transformar o ser humano, um caráter importante pedagógico, educador. E é nessa perspectiva que o teatro, a dramaturgia brasileira, se inicia aqui no teatro quintista, chamado teatro quintista. Foi padre José de Anchieta que começou a escrever peças de teatro com uma função bastante específica, uma função de catequizar os índios. Então, o padre escrevia as peças baseadas em histórias da Bíblia, para que os índios encarnassem, eles mesmos atuassem durante as peças numa proposta aí bastante intensa, de catequização e ensinamento da fé cristã. Então, é nesse momento que se inicia o teatro brasileiro com essa perspectiva. Após esse momento, aí temos o período do arcadismo. Há algumas peças de teatro escritas pelos árcades brasileiros, mas sem muita expressão, porque seguiam ali mais ou menos a ideia da própria escola árcade, O que é importante a gente dizer é um segundo momento a respeito do teatro romântico. Por quê? Porque aqui é um período em que há uma grande transformação na sociedade, na civilização brasileira. A família real acaba vindo para o Brasil. E, por conta disso, o Brasil todo vai receber uma série de reformas para poder atender às necessidades dessa aristocracia que vai passar a viver aqui em terras brasileiras. Uma dessas necessidades é o entretenimento. Então, teatros são construídos aí pelo Brasil afora. Além disso, os escritores, que nós já conhecemos do romantismo, vão escrever peças de teatro, Gonçalves Dias, Castro Alves, mas sem muita expressão. Mas o autor que realmente importa citar aqui nesse momento é Martins Pena. Se José de Alencar é o grande escritor da prosa romântica, Martins Pena é o grande autor do teatro romântico. Qual que era a ideia do teatro nessa época? Atender essa população, essa aristocracia, mas não na perspectiva aristotélica, não na perspectiva do padre Anchieta. Muito pelo contrário. A ideia agora era só entreter mesmo, Era causar riso, era a comédia. Então, Martins Pena vai ter uma produção bastante vasta, porque havia muito público, e ele vai trabalhar justamente com esse absurdo, com as situações absurdas do cotidiano, com o grotesco, com situações hilárias, justamente para entreter essa aristocracia que veio da Europa para ocupar e morar aqui em terras tupiniquins. Continuando esse processo de entretenimento da sociedade, nós vemos o teatro realista bastante intenso também. Os autores realistas vão escrever peças de teatro nessa perspectiva do cômico, da comédia, de entreter essa sociedade. Machado de Assis vai escrever peças de teatro. Arthur Azevedo, que é irmão do Aloysio de Azevedo, vai ser o grande representante aqui desse momento realista, que vai justamente mostrar esse espectro da realidade, essa vida cotidiana mostrada nessa perspectiva cômica, engraçada. Nós já vemos isso na prosa, mas
no teatro a proposta é bastante diferente, né? Ainda há aquela perspectiva da obra acontecendo no momento, e isso com certeza é um diferencial, né? Isso com certeza faz com que, né, seja diferente de você ler, né, uma peça de teatro e você assistir, né? Então, o texto é muito diferente. No texto teatral não há um narrador, né? Então, se nós fôssemos ler, por exemplo, uma peça realista ou uma peça romântica de Martins Pena, talvez não sentíssemos o que de fato essa obra é por conta do gênero, né? Num romance há ali a questão do narrador que faz com que a gente reflita junto, né, com ele, mas no teatro é necessário todo um processo, toda uma preparação do ambiente, que faz com que, né, seja uma obra de arte bastante característica para funcionar num determinado espaço, num determinado tempo. E por fim chegamos ao teatro moderno, né, uma grande gama de possibilidades aí de temas que vai tratar do particular da vida, né, e da diversidade do ser. Então nós vamos ver aí, por exemplo, autores como Dias Gomes, que vai escrever uma obra muito conhecida, que virou novela, inclusive, né? O Bem Amado, que vai tratar dessa questão da religiosidade, né? Do povo nordestino, né? Vai trazer uma linguagem que vai brincar aí com o erudito, né? E a palavra inventada. Nós vamos ver também o próprio Ariano Suassuna, que vai resgatar, né, lá o teatro vicentino, de Gil Vicente, lá em Portugal, e trazer a representação do povo, como se representasse de fato, né, essa malandragem do povo brasileiro, né, e essa ingenuidade, também essa questão do misticismo, né, do povo nordestino. Mas o grande representante do teatro brasileiro, né, o grande gênio do teatro brasileiro é Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues que vai se valer aí de tendências artísticas muito complexas, né, e vai transpor isso ao palco, vai transpor isso ao gênero dramático, como por exemplo o expressionismo, né? Então ele vai tratar desses elementos, né, com jogo de luzes, né, com mudanças de cenário, né, ele vai falar de questões profundas da alma humana, ele vai trazer a psicologia freudiana e vai, né, com a sua obra cada vez mais complexa, mostrar de fato, né, essa questão do grotesco, essa questão profunda, né, do indivíduo, né, o que vai fazer com que sua arte, né, teatral seja amada por uns, né, e odiada por outros, justamente por mostrar ali temas que são tabus e de fato trabalhar uma arte bastante complexa, não acessível, né, e não compreensível a todos. Uma última questão a ser tratada é a relação do teatro com outras mídias, né? O teatro se torna tão importante que ele acaba se espraiando por outras mídias, assim como a TV. Muitas peças teatrais viram filmes ou telenovelas, né? Ou história em quadrinhos, né? Então isso acontece bastante quando a peça é bastante representativa, né? Porque é difícil você ler um texto teatral, né? Não é uma leitura tão atraente como outras mídias que o teatro pode incorporar. E falamos sobre dramaturgia brasileira. Fizemos um panorama passando pelo teatro quintista, teatro romântico, o teatro realista, o teatro moderno, bem como, né, teatro e sua relação com outras mídias. É isso, muito obrigado, valeu e até mais.